Oi, gente, essa é a terceira tentativa de gravação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Iniciar, de novo. Parou. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, não sei o quê. Aí eu não sei, gente, já falou. Parou. Sai, pessoal, essa é a quarta gravação, tá? Só pra vocês saberem. Tentativa, na verdade. Passam aqui já, hoje é dia 18, não, 19? Dia 19. 19, nem sei, mas eu tô perdendo as datas. Hoje é 21 já. 21. É, a gente também tá assim Já perdido, não tem mais dia e noite, não tem começo e início de dia, nem final. É tudo um dia só, vai emendando uma coisa na outra. Vamos Então esse vídeo é sobre o meu relato de parto e como foi um pouco da minha gravidez. E qual é o seu nome? Meu nome é Josilene, mãe do Heitor. E eu sou o Henrique, o pai do Heitor Henrique. Heitor Henrique? Do Heitor e meu nome é Henrique. Do Heitor José. Heitor José. Então, eu sempre tive muito bem definida a minha via de parto, pois eu não sou nada resistente à dor e por muito menos eu já tive casos de desmaio e convulsão. Então, desde o início do pré-natal, eu procurei saber qual o melhor momento de marcar a minha cesárea. Então, tendo já escolhido o hospital, onde seria, eu passei por muitos obstetras, alguns, todos eles da mesma equipe, até me identificar com um deles e me sentir mais segura. Desde o início eu descobri que para uma gestante a minha pressão era alta, que para mim parecia normal. Então, entraram com uma medicação para controle e todos me diziam que para agendar a cesárea, sem haver intercorrência, somente por eu querer, seria somente quando eu completasse 39 semanas para agendar. Então, somente, só se eu tivesse alguns sinais de trabalho de parto, aí adiantaria a cirurgia, né? Então, eu fiquei morrendo de medo, pensando que ia ser no susto, né? Que ele começasse a ter algum trabalho de parto e tivesse que ir correndo. Então, aí eu segui fazendo o pré-natal com a obstetra que eu escolhi, mas ela já tinha me deixado claro que ela não fazia cirurgia e quando eu tivesse as 38 semanas que ela me indicaria para outro que fizesse. E assim foi, eu segui com ela. Finalmente eu entrei nas 38 semanas. Meu bebê sempre foi bem preguiçoso durante toda a gestação, então não houve nenhum princípio de trabalho de parto, graças a Deus. Como o parto não seria com a mesma médica que eu estava fazendo, o meu pré-natal, precisei marcar consulta com o médico que faria. Então, como eu já estava com as 38 semanas, eu marquei o médico com ele, ela me deu a carta, mas nem precisou. Marquei médico com o médico, que a data mais próxima daquela mesma semana. Na consulta, ele olhou meu cartão de pré-natal e logo disse: ué, você já está com 38 semanas? Já era para você ter marcado a cirurgia, desde pelo menos semana passada. E eu com cara de palhaça, eu expliquei tudo que eles já haviam me falado. Inclusive ele também já tinha me falado isso, que precisava esperar até as 38 semanas. E ele disse: não, você por estar com pressão alta, era para já ter realizado a cirurgia, desde pelo menos a semana passada. E aí ele informou que iria agendar o parto para a data mais próxima que ele tinha disponível. Detalhe, era uma semana antes do feriado de carnaval, então acredito que ele antecipou por isso. E logo em seguida ele olhou pra minha unha, pra mim, e viu que eu não tinha esmalte, não tinha unha de gel, não tinha cílio, não tinha nada. E ele falou: na verdade você já tá prontinha, se você quiser eu te interno hoje, agora. Aí eu entrei em desespero, o coração já começou a acelerar, né? Deu um mini infarto nessa hora. E aí nessa hora caiu minha ficha. E aí eu consegui responder somente não, hoje não, né? E eu já tava lá, mas não. Aí ele disse: então tá bom. Aí olhou a agenda dele e marcou pro dia 26 do 2, às 16 horas. E dizendo que se surgisse horário antes, me mandaria mensagem avisando. Aí eu saí de lá ainda meio desnorteada. Passei na sala de autorização para deixar o pedido de internação que ele me deu e a documentação para dar entrada na autorização do convênio. E desde então não vivi mais do mesmo jeito. Foi mais ou menos uma semana de agonia até chegar o dia do parto e ao mesmo tempo com medo de ter indícios de trabalho de parto, que ainda era possível, né, dele querer nascer antes do dia que estava marcado.
Aí me confirmaram, né, pelo WhatsApp, que o convênio autorizou, já havia autorizado, e a ansiedade foi só aumentando. No dia 24/2, recebi outra mensagem no WhatsApp, dizendo que o doutor tinha pedido para antecipar o horário, para as 6 horas da manhã, em vez de 4 horas da tarde. E se eu podia confirmar. E aí eu fiquei mais ansiosa, mas confirmei, né? Então, no dia 25/2, às 10 horas, iniciei o jejum, que era necessário. Chegamos na maternidade às 4 da manhã e bem próximo de casa. Então, a gente saiu às 3h30, fomos de Uber. Chegamos lá, abri uma ficha, depois foi feita a coleta de sangue, urina, todos os exames necessários. Foi colocado acesso no meu braço. Vi muita gente falando que a colocação do acesso doía muito, mas não senti nada. Depois fiz os exames do cardiotoco, que durou em torno de 20 minutos. Coloquei roupa do hospital, fiquei aguardando. E aí, só aguardando chamarem para a sala de cirurgia. Neste meio tempo, chegou também o fotógrafo, que contratamos. Essa parte demorou um pouco. Vieram me buscar na cadeira de rodas e subimos, já eram umas 6h30 da manhã. Daí em diante foi tudo muito rápido, já me passaram para uma maca e cobriram com uma mantinha. Fiquei aguardando numa salinha onde o anestesista veio conversar comigo, se apresentou, assinei alguns documentos. Enquanto isso, meu marido e o fotógrafo foram colocar a roupa para entrar no centro cirúrgico também comigo. O médico obstetra também veio falar que estava tudo pronto nessa parte, que só faltava mesmo o anestesista. Aí já fiquei nervosa e aí... Em seguida já vieram te buscar. Sim. Chegou na sala de cirurgia ali, umas 6h50. Tinha umas 5 pessoas, enfermeiros, me passaram para outra maca e começaram a colocação dos eletrodos, que era para monitorar o coração durante toda a cirurgia. Então pediram para eu sentar e o anestesista veio. Nessa parte eu já estava suando frio de nervoso. Agarrei no braço da enfermeira e ela disse, pode apertar. Aí, enquanto isso, meu marido e o fotógrafo estavam ali, ainda do lado de fora, mas olhando por um vidrinho da porta. Eu não senti a picada da agulha, da anestesia, senti só o líquido gelado entrando. E aí eu deitei de novo, e o medo agora era da anestesia não pegar, né? E eu senti alguma coisa. Sentia que estavam tocando na minha perna, no meu pé, logo em seguida da anestesia. E aí pediram para me levantar a perna e eu não conseguia mais levantar, então acho que estava fazendo efeito. Comecei a sentir um suador e aí uma vontade de vomitar, de desmaiar, já achei que ia morrer. E aí eu consegui falar com a enfermeira que eu tava passando mal, tava me sentindo mal. E aí ela só colocou uma bandeja do meu lado e falou, pode vomitar aqui. Não deu de confiança pra mim, só me ignorou. Vai, vomita. E aí eu fazia ânsia de vômito, mas não saía nada, só ficava uma tosse, um negócio esquisito. E aí, nesse meio tempo dessa confusão toda, meu marido entrou, o fotógrafo também. E aí meu marido sentou do meu lado, num banquinho. Segurou minha mão e ficou ali, porque o médico, o cirurgião não deixou ele assistir lá de pé. Falou que vai desmaiar, que é coisa de sangue, blá blá blá. Falei, não, eu consigo. Falei, não, fica sentadinho aí que você pode dar trabalho pra equipe aqui, porque se você cair, bater a cabeça, não sei o que lá. Aí então tá, né? Só o fotógrafo pôde ficar lá filmando. Ele ficou do meu lado, não pôde levantar. Quando ele tentava levantar pra ver, porque eu também ficava perguntando, e aí, já começou? Já cortou? E ele não podia levantar pra ver. Que toda vez que ele tentava, eles meio que barravam ele, não pode levantar. E aí, então, eles mesmos me avisaram que ia começar. Aí eu comecei a sentir que estava mexendo em mim. Essa pra mim foi a pior parte, né? Porque dá muita agonia de sentir mexendo, empurrando, abrindo. E aí eu não sentia dor, mas sentia eles abrindo, cortando, empurrando. A sensação mais horrível e agoniante que eu já senti. Foi tudo muito rápido, mas parecia uma eternidade. Eu ficava perguntando, né, ele, né, como eu já disse, como é que tava, se tinha cortado, e aí ele tentava ver, mas também... A mim, no caso, né, que eu não tava vendo nada porque tava coberto ali pelo pano azul, né? E aí ele disse que não sabia, porque não deixavam ele ver. Aí nesse pequeno intervalo, exatamente às 7h05, veio ao mundo um meu menininho, Heitor. Nasceu. Aí abaixaram o lençol, que estava na minha frente, e me mostraram ele. Levaram pro bercinho, que estava do meu lado, para limpar e fazer os exames necessários.
colocaram ele enrolado numa fraldinha e aí me mostraram, né, e me entregaram. E enquanto isso eu já estava sendo costurada, mas eu não sentia mais nada. Eu estava sentindo a melhor sensação de toda que eu já senti na minha vida. Parece que tudo aquilo que eu tinha sentido sumiu. Eu só sentia a pele dele tão quentinha. Todo o nervosismo, o medo foram embora. Naquele momento não era mais possível segurar o choro. Ficou agora. Já não era mais um casal, a gente agora era uma família completa. Aí ele segurou, né? Não segurou também a emoção. E também chorou e veio as lágrimas. Eles colocaram ele dentro do meu top. E ali ele ficou. Como todo o tempo juntinho, dali fomos todos para uma sala de recuperação. Onde ficamos mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, até ir pro quarto. Nessa hora o fotógrafo veio se despedir, né? Ele já tinha feito toda a filmagem do parto, tirou algumas fotos da gente depois, junto com ele, com o meu filho. E aí eu saí do centro cirúrgico de fralda e dreno, que eu também não senti quando eles colocaram, nem nada. Também já ouvi falar que doía, mas eu não senti nada. Vieram algumas enfermeiras, algumas vezes, enquanto a gente estava nessa sala, ajudaram a amamentar. E aí eles iam atualizando quanto tempo a gente ia ficar ali, quanto tempo a gente ia pro quarto. E foi passando, toda hora passava uma enfermeira. Depois desse período não lembro de muita coisa. Toda hora vinha alguém, e a gente foi pro quarto, né? E toda hora vinha alguém colocar medicação. Ela só foi liberada pro quarto, né? Assim que as enfermeiras iam lá ver a gente e enfim, perguntavam ali de tempos em tempos se ela já conseguia mover as pernas para saber se a anestesia já estava passando ou não, né? Então, só fomos liberados realmente pro quarto, né? Assim que ela começou a mexer as pernas ali, porque a anestesia já estava passando, então as enfermeiras já deram o aval pra gente ser liberado para ir pro quarto. Sim, e aí foi voltando aos poucos, eu conseguia mexer, mas não muito. Foi voltando o pé e depois a perna. Eu fui pro quarto e ainda não conseguia mexer totalmente, mas já mexi alguma coisa. E aí no quarto vinham toda hora enfermeira para fazer exame, colocar medicação em mim e no meu bebê. Eu sentia muita sede, mas só podia comer ou beber algo 6 horas após a anestesia. Então fiquei aguardando e aproveitando o meu pacotinho. Só pude tomar banho no final do dia, foi quando uma enfermeira veio para me ajudar. E aí ela tirou meu dreno, que também ouvi falar que doía muito para tirar, mas não senti nada. Fiquei com medo à toa. E aí, segundo a pior parte do processo, foi levantar da cama pela primeira vez. Eu não senti tontura nem nada, que diziam que sentia, mas ardia muito, onde foi o corte. E toda vez que eu tentava levantar, eu não conseguia porque estava ardendo. Mas aí logo fui de uma vez e ardeu, assim mesmo levantei. Ela me ajudou a chegar no banheiro, eu fui devagarinho. E ela nem me ajudou a tomar banho em si, ela ficou lá parada, esperando para caso eu precisasse de ajuda. Tomei banho sozinha. E aí depois ela me ajudou a colocar a fralda que eu levei. No outro dia cedo veio também outra enfermeira para dar banho nele, no bebê, né? E aí que ele também só podia tomar 24 horas depois de nascido. O banho dele, né? O primeiro banho dele só pode ser 24 horas após o nascimento, né? Então foi aí nesse dia seguinte pela manhã, né, que elas apareceram lá para dar o banho nele, né? Acho que já tinha passado um pouco mais das 24 horas, mas era umas 7h10, 7h20 mais ou menos. Uhum. E aí a gente achou que ia dar o primeiro banho, mas também não fizemos muito questão, porque ela dando a gente saberia melhor jeito de dar, né? A gente ficou observando e aí foi ela mesmo que deu o banho após essas 24 horas. A gente ainda ficou na maternidade por 48 horas e aí depois tivemos alta. Enfim, uma nova sensação toma conta da gente, né? Porque não é mais só nós dois. Agora a gente teria uma nova pessoa em casa e jamais seremos o mesmo. Né? Uma pessoinha.
E agora é isso, tem mais uma pessoa em casa e a gente está enfrentando novos desafios. O primeiro mês tá sendo bem difícil. Bem desafiador, na verdade, né? Acho que essa é a palavra, né? Pra gente que está sendo pais de primeira viagem, né? Então é um desafio novo, né? Pra gente também, né? Pro Heitor, né? Também, né? Que tá descobrindo também, né? Esse mundo novo agora, né? Fora da barriga da mãe dele. Hoje é dia 21, ele já vai fazer 2 meses no dia 26. Que é o próximo sábado agora, né? Então a gente aproveitou que ele tá dormindo, né? Então pra fazer essa gravação aqui, que a gente também demorou um pouquinho, né? Pra sentar pra gravar, né? Sim, ele tá, assim, não dá muito trabalho, a gente vai descobrindo as coisas ao decorrer do dia. De trocar fralda, essas coisas foi de menos, a gente vai descobrindo e vai fazendo. Até o dar banho nele, que eu achei que ia ser mais complicado, mais temeroso, assim, né? Enfim, por ser uma criança, por ter todo um cuidado ali, né? Com ele, acho que foi até mais tranquilo, né? Acho que o desafio maior ali enfim, quando ele começa a chorar ali, que a gente não sabe direito, né? O que é. E aí é aquilo, né? A gente vai ter que ir descobrindo ali, né? Que a gente já via na internet, né? Vê na internet que tem alguns manuais, né, entre aspas, né, ele chora de um jeito, pode ser isso, chora de outro jeito, pode ser isso, se ele fizer isso, pode ser isso, né, mas no dia a dia que a gente vai descobrindo ali, né, já fizemos consultas no pediatra, 2 consultas no pediatra, e a gente também tem os auxílios ali dos médicos, né, para alguns medicamentos, né, para auxiliar ali, né, ele, né, nessas fases iniciais de vida dele. Então, o mais desafiador até agora está sendo o choro, que a gente não sabe o motivo. Aí tem dia que a gente faz, tem hora que a gente faz de tudo e nada resolve. E o não dormir, né? Não dormir é difícil, porque você no outro dia tem que fazer tudo de novo e sem ter dormido. Então, é isso. Mas é maravilhoso ter ele com a gente. Sim. E a gente vai aprendendo uma coisa todo dia. Sim, e hoje, né, acaba que vai ser mais uma virada de chave, né? Mais uma mudança de rotina, porque até então ele conseguiu pegar os 20 dias de licença e emendar nos 30 dias de férias. Isso. Então até agora, foram nós 2 juntos. E a partir de amanhã é uma nova rotina, que ele volta a trabalhar e vai passar a maior parte do tempo fora de casa, né? E aí vai ser eu e ele. Eu e o Heitor. E o JJ, tá? E o JJ, que é o que tá aqui toda hora comendo uma coisa. E a gente fica toda hora vigiando. Vai aparecer no vídeo aqui. Segura ele aí. Vai falar aqui, público aí. Tá um cara bem. Peraí, eu já volto. Ué, saiu? Então, gente, é isso. Pra você também, filho, que tá vendo esse vídeo daqui mais pra frente, tá sendo maravilhoso te ter aqui com a gente. E cada dia é um novo desafio. Ele é tímido, pessoal. Esse é o JJ. Esse é o coelho JJ. Seu irmão, filho. Seu irmão. JJ. Que dá trabalho também. Não tão quanto, né? Porque não chora, não faz barulho, não faz nada. Mas come tudo e dá um trabalhinho também. Irmã mais velha aí. Ai. Então é isso. Então, gente, é isso. Desde o comecinho, mais ou menos. E bem resumidamente, né? Porque foram 9 meses e 39 semanas. Ele nasceu com 3 quilos 335 e medindo 45,5 centímetros. Então, nem muito grande, nem muito pequeno, na medida certa, assim como 2 quilos. Então, mas tá crescendo bem, tá saudável, né? Então, sim, desde que ele nasceu, ele já engordou. Na última consulta eu tava com 4,5 quilos, um pouquinho mais. E agora a próxima consulta é mês que vem, no dia 12 de maio. Então, aguardemos os próximos capítulos. Primeiro aniversário dele, né? A gente já fez, né? Foi o tema de Rei Leão. A gente fez do Rei Leão. E aí agora a próxima a gente vai fazer de Páscoa, né? Porque como tá no Essa período de Páscoa agora, né? Foi a Páscoa, então emendando já o aniversário dele, o segundo, na próxima semana, Páscoa. É spoiler, hein? Em primeira mão. É isso.
Então, aguardemos os próximos capítulos. É isso. Tchau, pessoal. Tchau.